Bem, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, você que está online, também seja bem-vindo ao nosso curso. Estamos no segunda aula do primeiro módulo, né? Introdução à Teologia Básica. E eu não fiz isso na primeira aula, mas deixa eu mostrar para vocês os nossos referenciais teóricos. Pastor, você está lendo o quê? Para gente, para poder estar aqui dando aula e tal. Então, Alister McGrath. Teologia básica é Basicão. Alister McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. O Alister McGrath, ele é considerado um dos melhores teólogos do século XX. Ele é professor de Oxford, na Inglaterra. É muito bom. Então, olha, Alister McGrath, o que você achar dele, compra porque vale a pena. Também de Alister McGrath, eu tenho aqui para vocês Teologia Histórica. Teologia Histórica aqui, assim, Alister McGrath. Introdução à História do Pensamento Cristão. Eu tenho aqui Karl Barth, não podia deixar de ter. Karl Barth é esboço de uma dogmática. E eu tenho o livro do Gretz, que não está aqui, está lá no carro, que é Quem Precisa de Teologia. É um livro que fala muito sobre as questões de teologia para pessoas que são consideradas leigas, né? Que não são os do púlpito, o crente de uma maneira geral. Então é um livro muito top também, esse Quem Precisa de Teologia. Nós vimos na aula passada como é que funciona a ideia do pensamento teológico, certo? Nós vimos que a teologia, ela é o estudo das manifestações da revelação de Deus, e que ela é histórica, ela é orgânica e ela é natural. Então nós temos que entender, e aí nós estudamos o desenvolvimento da teologia durante as suas eras. Então nós vimos como que a teologia se desenvolveu. Por quê? Porque qual é o grande papel da teologia? Responder às perguntas do contexto acerca de Deus. E aí a gente viu as perguntas da era desde o período pós-apostólico, logo depois que os apóstolos morreram, até esse período que nós chamamos de sociedade líquida ou pós-moderna. Então nós precisamos entender esse contexto de teologia para que a gente possa lidar com a pós-modernidade, para que a gente possa lidar com essa sociedade líquida, com os princípios e valores que regem essa nossa sociedade. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que se você não sabe qual é a pergunta que está sendo feita, você não conseguirá dar a resposta certa. Então, se a gente não sabe o que está inquietando o coração dessa nossa sociedade hoje, nós como cristãos e como igreja não iremos responder às questões de maneira bíblica, de maneira profunda, de maneira teológica, tá ok? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o princípio básico da nossa teologia são os nossos prolegômenos. Pastor, que é isso? É de comer, é de beber? Prolegômenos. Então tá aí, o que é prolegômenos? É o conjunto de noções preliminares de uma ciência, princípios e elementos. Longa e exaustiva introdução no começo de uma obra, com as noções preliminares. É o prefácio. Quando nós falamos de prolegômenas, nós estamos dizendo que a teologia não nasce do nada. Nós já temos princípios que vão fundamentar a teologia cristã. Deu para você entender? Então, quando nós falamos sobre prolegômenas, nós estamos falando o seguinte: quais são os nossos pressupostos? Nós saímos a partir de quê? É sobre qual base que nós vamos construir a nossa teologia? Porque se você constrói a sua teologia a partir da sua própria cabeça, você constrói qualquer coisa. Mas existem alguns fundamentos
que vão nortear a nossa maneira de refletir aquilo que Deus quer falar para nós, que Deus quer manifestar para nós, que Deus quer mostrar para nós. Então, a finalidade dos prolegômenas não é chegar à conclusão de um assunto, mas introduzir o assunto. É o pontapé inicial, tá ok? Então, quais são os prolegômenas que nós temos para que nós possamos fazer uma teologia cristã autêntica? A primeira grande questão da nossa teologia é: Deus existe? Como eu posso provar, ou como que eu posso fundamentar a minha crença em Deus? Como eu posso fundamentar a minha crença nesse ser? Como eu posso fundamentar a minha crença em que Deus existe de fato? Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem muitas pessoas que vão construindo a sua vida cristã em cima de religiosidade, e um belo dia tem uma frustração, tem uma decepção, e aí se torna ateu. Ah, Deus não existe. Por quê? Porque se Deus existisse, tinha feito do jeito que eu achei que ele ia fazer. Um exemplo muito legal é o Essa de Queiroz, naquele livro Olhai os Lírios do Campo. Ah, claro que tem que ler esse livro. É um clássico da nossa literatura, e o Essa de Queiroz, ele vai contar a história do Dr. Edmundo, que se torna um ateu materialista. E ele começa a história, ele começa o livro falando do mundinho, o Edmundo pequenininho, ouvindo falar que Deus daria tudo aquilo que ele pedisse. E como ele tinha uma família muito pobre, ele foi para a janela do seu barraco, lá no alto da favela, e passou a noite toda dizendo: Senhor, me dá uma bola de couro, Senhor, me dá uma bola de couro, na expectativa de que de uma hora para outra, uma bola de couro fosse cair do céu no quintal dele. E aí Essa de Queiroz disse: naquele dia, mundinho dormiu cristão e acordou ateu. Por quê? Porque os fundamentos que deram para ele acerca de Deus eram fundamentos falsos. Então, antes de perguntar o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça, qual é a revelação de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus, eu tenho que pensar o seguinte: Deus existe? Existem dois tipos de ateus. O primeiro tipo de ateísmo é o ateísmo científico. É aquele ateísmo que diz assim: se não me derem prova, eu não acredito que Deus existe. O ateísmo científico, ele reinou até metade do século XX, quando começou um movimento chamado existencialismo, fundamentado principalmente pelo pensamento de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele desenvolve um humanismo existencialista, e que ele dizia o seguinte: aproveita a vida. Se Deus existe ou não, não estou nem aí. Então, a partir de Sartre, se desenvolveu a ideia de que não adianta provar que Deus existe para uma sociedade que quer viver como se ele não existisse. Mas um bom teólogo, ele precisa parar para pensar nisso. O que fundamenta a minha crença em Deus? É o fato da minha família ter me levado para a igreja todos os dias? O que fundamenta a minha crença em Deus é o fato de eu viver uma religiosidade cotidiana, de eu ter aprendido a fazer orações. Existem alguns fundamentos filosóficos que comprovam, que calçam a ideia da existência de Deus. Alguns argumentos. O primeiro deles é o argumento ontológico.
ontologia, ela se refere à questão da metafísica. O que Platão diz? Platão diz que antes das coisas surgirem no mundo material, elas já foram criadas no mundo espiritual, no mundo metafísico. A ideia vem antes da coisa. Por exemplo, o que é isso? Uma cadeira. Isso é um objeto, certo? Mas antes de existir esse objeto, alguém pensou nele. Pensou em algo para sentar, para recostar as costas. E aí surgiu a cadeira. A cadeira não surgiu quando ela foi feita. A cadeira surgiu quando ela foi pensada, idealizada. Tanto é que não existe apenas um tipo de cadeira, certo? Mas todas são cadeira, porque todas elas trazem em si o mesmo princípio, a mesma natureza, a mesma ideia do original. Então, quando nós falamos do princípio ontológico, nós estamos falando o seguinte, que se há uma concepção de uma ideia, de um ser perfeito, isso significa que essa ideia do ser perfeito não foi tirado do nada. Esse ser existe. E se ele não existe, ele não é um ser perfeito. Então, filosoficamente, a ontologia diz: Deus existe. Por quê? Porque todas as culturas adoram a divindade. Todas as culturas, por mais distantes que elas sejam da civilização, elas concebem a ideia de uma divindade perfeita. Durkheim, Emile Durkheim, ele é considerado o pai da sociologia moderna. Emile Durkheim, ele elabora um princípio da religiosidade, da inteligência espiritual. Como? Ele vai fazer um trabalho de campo com os aborígenas na Nova Zelândia, uma tribo que nunca teve contato com o homem civilizado. Chegando lá, Durkheim percebe todo um sistema de religiosidade elaborado, que não havia sido aprendido com o homem ocidental ou com a cultura moderna. Não, aquele sistema de religiosidade foi desenvolvido ali, entre eles mesmos. Quando os europeus chegam no Brasil, eles encontram os índios adorando Jaci, a lua, Tupã, adorando Guaraci, que era o sol, adorando o rio. Quem ensinou eles esse princípio de adoração? De onde veio essa ideia de um ser para ser adorado? Então, essa sede de Deus que há no coração de todo ser humano é uma prova de que Deus existe. Deus não é uma criação da humanidade. Deus é um princípio que existe, que é. Então essa é a teoria ontológica, que prova que Deus existe. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de Deus. Aí está o argumento ontológico que Anselmo de Cantuária usou. Santo Anselmo, ele vai dizer: todas as pessoas, mesmo as descrentes, têm a ideia de Deus. Isso é, tem a ideia de um ser sumamente perfeito. Mas o que é um ser sumamente perfeito? Não pode ser um ser que existe apenas no pensamento, porque faltaria algo para ser perfeito: existir na realidade. Portanto, se não existir na realidade, não é perfeito. E se for perfeito, tem que existir na realidade. Assim, é absurdo ter a ideia de um ser perfeito que não existe, ou seja, que não é perfeito.
o próprio pensamento de Deus. Quando o ateu diz assim, Deus não existe, ele se contra-argumenta. Porque se Deus não existisse, ele não falaria Deus. O próprio conceito se contradiz. O outro argumento é o argumento cosmológico. O argumento cosmológico, ele diz assim, nada é gerado do nada. Tudo é criado a partir de algo. Nada do que é criado a partir de si mesmo. Sempre há algo para criar uma coisa nova. Ok? Outra questão do argumento cosmológico é que nunca uma coisa vai criar algo maior do que ela. A criação é sempre menor do que o Criador. Porque o próprio ato de criar pressupõe um poder maior. Então, o argumento cosmológico, ele vai dizer que todo o cosmos foi criado para um efeito, a um propósito. Lembra que a gente fala de propósito? Há um objetivo em tudo. O mundo não existe por acaso. Não está solto aleatoriamente no cosmos. Mas muito pelo contrário. Tudo foi criado e elaborado de uma maneira tão sistemática que bastaria uma pequena mudança na equação da criação para que a vida não existisse. Se a Terra tivesse alguns quilômetros mais perto do Sol, não existiria vida, porque a Terra seria quente demais. Se ela tivesse alguns quilômetros mais longe, afastada do Sol, não haveria vida, porque a Terra seria fria demais. A Terra está no lugar exato para criar vida. A crosta que envolve a Terra tem a espessura exata para filtrar os raios gama, beta, os raios para defletir os raios que são negativos, mas deixa passar os raios que são necessários e sem os quais nós não viveríamos. Então, quando você para pensar no mecanismo da cosmogonia, você percebe que quem criou esse negócio sabia o que estava fazendo. Então, o que o salmista diz? Quando vejo o sol, a lua e as estrelas, eu me pergunto quem é o homem para que o visites, quem é o filho do homem para que o conheças. Porém, o Senhor foi um pouquinho menor do que os anjos. Então, há um princípio de que o autor de tudo isso estava planejando toda essa estrutura. Não foi algo aleatório. Então, alguns pontos desse argumento. Primeiro, tudo que existe deve ter uma causa. Então, você quer matar de raiva um evolucionista? Começa a perguntar a ele: tudo vem do Big Bang. Tá, e o Big Bang vem da onde? Vem de bolhas de nitrogênio que explodiram. Tá, e as bolhas de nitrogênio vieram da onde? Vieram do nada. Peraí, não. Nada vem do nada. Tudo tem uma causa primária. Segundo, o universo deve ter uma causa. Por quê? Porque é muito bem projetado. Há um mecanismo funcionando que mostra um objetivo. Nada pode ser causa de si mesmo. Então, o universo, ele não existe pro universo. Ele existe para algo. Ele existe para atender a uma demanda de algo maior do que o próprio universo. O universo não pode ser a causa de si mesmo. Algo fora do universo deve ter causado o universo. Deus é a única coisa que está fora do universo. Então Deus causou o universo. Logo, Deus existe.
Você percebe a filosofia que está por trás do argumento? Não é só dizer Deus existe porque existe. O próximo argumento é o teleológico. O argumento teleológico, ele é o argumento que fala sobre a organização. O mundo não é um caos. O mundo não é caótico, aleatório. Não. Cada coisa tem o seu papel, cada coisa tem a sua função. Então, o cara que deu um dos melhores exemplos do argumento teleológico foi Albert Einstein. Einstein, ele vai dar a alegoria do relojoeiro. Ele vai dizer assim: se você estiver andando por uma praia, você está andando numa praia deserta, numa ilha deserta, você encontra uma pedra. Logo você, olhando como que aquela pedra é primitiva, você pensa, essa pedra sempre esteve aqui. Agora, se você estiver andando numa praia deserta, numa ilha que não tem ninguém, desabitada, e você encontra um relógio, e você percebe o mecanismo do relógio funcionando, as engrenagens, as molas, os ponteiros, tudo funcionando de maneira muito bem elaborada. A primeira coisa que você pergunta é o quê? Quem foi o relojoeiro? Alguém fez isso aqui. Alguém criou esse negócio. Não é uma pedra, o mecanismo é muito bem feito. O mecanismo funciona. Então, Einstein, ele diz: nós precisamos olhar para o cosmos e perguntar: quem é o relojoeiro? Quem é o ser que criou todas essas coisas? Quem foi que deu corda no universo para o universo funcionar? Então, a estrutura desse argumento, o argumento teleológico, é o seguinte: o universo e os organismos vivos são muito semelhantes ao relógio. Isso é, também revela a complexidade, ordem e harmonia. Você já parou para pensar quantos músculos você move para piscar? Quantos impulsos elétricos o cérebro dispara para que você simplesmente dê uma piscadela? Porque isso é uma necessidade do corpo, e a gente faz tão instintivamente que a gente nem percebe a perfeição desse gesto tão simples. E se formos falar dos sistemas, o sistema respiratório, desde do ar que é tragado até a forma como ele é filtrado nos pulmões e impulsiona as células, e as células carregam para o sangue, e o sangue vai irradiar para o corpo todo. Perfeito! O cérebro, o que é o cérebro? O cérebro é uma série de impulsos elétricos coordenados que movem todo o corpo. E esses impulsos elétricos seguem uma rede tremenda de quilômetros e quilômetros de fibra de nervos que conectam todo o ser. Tanto que antes de fazer esse gesto, de levantar a mão e abaixar, o meu cérebro já fez antes e ordenou. E esse impulso, ele é respondido num milionésimo de segundo. A estrutura dos organismos, mesmo os mais simples. Quer ver uma coisa simples? O vírus da Covid. Um vírus unicelular, simples, mas de uma complexidade tão grande que para mapear o DNA dele e descobrir de onde ele veio, como fazer uma vacina, demorou-se pelo menos 1 a 2 anos. Agora você imagina a complexitude
de um ser multicelular. Agora amplia isso para a nossa galáxia. Amplia para a Via Láctea. Agora pensa no universo inteiro. Pensa que o nosso Sol é uma estrela pequena, de quinta grandeza, no meio de todo um cosmos que existe aí fora. E que tudo isso funciona girando em harmonia e como se fosse um balé, uma dança cósmica coreografada. Não tem como olhar para tudo isso e dizer, ai, veio do nada. Dada a sua complexidade, como todas as peças do mecanismo trabalham em conjunto e harmoniosamente, o relógio deve ter sido criado por alguém inteligente, o relojoeiro. Logo, também o universo e os organismos vivos têm um criador inteligente, o relojoeiro divino, que é Deus. Então, esse argumento teleológico prova que Deus existe. Um outro argumento é o argumento moral. O argumento moral é aquele argumento que faz com que o indivíduo, que pesquisa, o que é que faz o indivíduo optar pelo bem? O que faz o indivíduo caminhar em busca daquilo que é ético, daquilo que é certo, daquilo que é correto? Se você entra no campo ético, você vai ver que o ser humano por si só, ele quer levar vantagem em tudo. A natureza do ser humano é uma natureza imoral. É uma natureza que não tem limites. Esses limites que vão sendo colocados na nossa natureza não pode vir de nós mesmos. Se não vem de nós mesmos, quem é que diz pra gente o que é bom e o que é ruim? O que é certo e o que é errado? Então, tem que existir um ser que tem uma moralidade perfeita para transmitir para nós esse senso de moralidade. Tanto que Nietzsche dizia, né, que matamos Deus, Deus está morto, então podemos fazer o que nós quisermos. Esse não é o princípio da sociedade relativista? Se Deus não rege, se Deus não está no controle, se quem está no controle é o homem, cada um faz o que quer, em busca do seu próprio prazer. Então, a própria moralidade em si é um argumento da existência de Deus. É o argumento histórico. O desenvolvimento da história, embora nós contamos a nossa história de maneira cíclica. O que quer dizer isso? A gente geralmente vai contando a história assim, começa um processo, aí termina o processo, começa outro. Então nós vemos a história assim, não é? Cíclica. Um ano, 4 estações, 52 semanas, para nós o tempo é contado assim. Mas a verdade é que o tempo ele é linear. Ele teve um começo, se desenvolve e caminha para o fim. A própria lei da termodinâmica diz que o universo caminha para a entropia, caminha para o caos. E como o caos não pode gerar ordem, há alguma coisa além da nossa história, controlando, conduzindo, direcionando a nossa história em direção ao nosso ponto ômega. E o nosso ponto ômega é Deus. O fim da história da humanidade é em Deus. Nós começamos com Deus e terminaremos em Deus. Então tá aí esses argumentos. Esse é o primeiro prolegômena, tá? O primeiro fundamento. Deus existe? O segundo fundamento, para que a gente possa fazer uma reflexão teológica, é possível conhecer a Deus?
Aí você vê o quadrinho, né? O camarada, Deus! Aí bota a escada, Deus! Aí bota um monte de escada, Deus! Aí bota mais escada ainda para alcançar Deus, Deus! E Deus aqui do lado dele, ei, estou aqui, cara. Esse quadrinho, ele tipifica bem essa questão do conhecer, da busca do conhecimento de Deus, ok? A mente humana não consegue buscar Deus. A mente humana não consegue conceber a totalidade de Deus. Deus se revela a nós. É por isso que nós podemos refletir sobre a questão da teologia, porque Deus se manifesta. A palavra revelação, então a revelação de Deus, a palavra revelar-se, apocalipsomai, de onde vem a palavra apocalipse, quer dizer se revelar, se descortinar, tirar o véu. Então, enquanto as pessoas estão tentando conhecer Deus, elas se esquecem de deixar-se serem alcançadas por Deus. O que o apóstolo Paulo diz? Quem conheceu a mente de Cristo? Quem deu a ele para receber dele depois? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Cristo Jesus, nós passamos a ter acesso ao mistério de Deus, ao segredo de Deus. Aquilo que estava oculto ao nosso coração humano foi nos mostrado, revelado, descortinado por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos em teologia, nós estamos falando de um Deus que se revela, um Deus que se mostra, um Deus que está se manifestando. A revelação é a ação pessoal de Deus. O que diz lá o livro de Levíticos, e depois é repetido por Paulo também? Que diremos, pois? Subiremos até os céus para encontrarmos com Deus? Iremos até as profundezas para ver se Ele está lá? Não! Ele está se revelando no seu coração. Ele se manifesta para mim e para você. Agora nós precisamos de entender o que Deus quer falar para nós. Se a revelação de Deus é uma ação intencional de Deus, se a gente não encontra Deus por acaso, mas é algo intencional, é porque Deus quer nos conduzir para alguma coisa. Então o que Deus quer? O propósito da revelação não é apenas saber que Deus existe, mas o propósito da revelação é saber o que Deus quer para nós, o que Deus quer manifestar para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso conceito. Então, para que a gente possa conhecer o que Deus quer revelar para nós, nós precisamos conhecer a natureza do nosso Deus. Qual foi o grande erro que aqueles que não alcançaram o ápice da revelação da natureza de Deus cometeram ao buscar Deus? Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1, que por não conhecerem o Criador, eles adoraram o quê? A criatura. Isaías vai dizer: um homem vai, corta um pedaço de madeira, o outro vai dar forma para ele, o outro vai reveste ele de ouro, e todos se ajoelham diante dele, tornam-se iguais a eles, aqueles que fazem isso. Veja, se você não consegue entender qual é a natureza de Deus,
você vai criar um Deus de acordo com a sua natureza. Não foram isso que os gregos fizeram? Qual era a característica dos deuses gregos? Eles traziam em si as mesmas imperfeições que os humanos. Não foram isso que os nórdicos fizeram? Qual era a característica da mitologia nórdica? Os deuses nórdicos traziam em si a mesma essência e as mesmas falhas que os seres humanos. Por isso, para que a gente possa caminhar de maneira a conhecer verdadeiramente Deus, nós vamos mergulhar na natureza de Deus. Quem é o Deus a quem nós servimos? Quem é esse Deus que se revela? Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que esse Deus, ele é espírito. A substância de Deus é espiritual. Deus não é humano, Deus não é material, Deus não é matéria. Mas pastor, então como é que na Bíblia fala sobre os olhos de Deus, a mão de Deus, o nariz de Deus, a boca de Deus, o ouvido de Deus? Existe um recurso chamado antropomorfia. O antropomorfismo significa dar a Deus características humanas para que a gente possa entendê-lo. Então quando Isaías diz assim, porque a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão fechados, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que Deus está pronto para nos atender, Deus está perto. Mas ele usa essas figuras de linguagem para que as pessoas possam entender. Então isso se chama antropomorfia. Uma outra questão também que aparece na Bíblia é o sentimento. Deus se irou, Deus tem ciúmes. O que é isso? Deus se indignou, Deus ficou triste com a humanidade. O que significa isso? É antropopatia. Pató significa sentimento. Então, antropopatia significa dar sentimentos humanos a Deus para poder se entender do que está falando. Porque senão, a mente humana não consegue discernir. Então, são figuras de linguagem físicas, mas que se referem a um ser metafísico. Deu para entender? Ok? Então Deus é espírito. Por isso que João vai dizer, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então se nós queremos nos conectar com Deus, nós temos que acionar qual parte do nosso ser? O espírito. Entendeu? Nós devemos ter muito cuidado com a tentativa de conhecer Deus simplesmente pelas emoções, pelos sentimentos. Sabe a teologia do arrepio? Você está lá, aí de repente você se emociona, me arrepiei todinho, ó glória, ó Deus está aqui, me arrepiei todinho, ó. O culto hoje foi especial, porque eu saí daqui emocionado. Emoção não caracteriza a presença de Deus, até mesmo porque emoções são enganadoras. Eu tô vendo um anjo. Você viu o anjo? Né? Tem aquela história do Cláudio Duarte e o anjo dentro da igreja, já viram isso? Cláudio Duarte estava na igreja e de repente o cara falou, olha, o anjo do Senhor está aqui. Aí o cara do lado dele, glória, olha o anjo. E o outro, olha o anjo. Ele falou, gente, eu não estou vendo o anjo. Cadê esse anjo? Ele, não, o anjo está passando. Ele falou, rapaz, eu quero ver o anjo também. O anjo foi embora. Ele falou, eu não vi o anjo. Todo mundo viu, eu não vi. No final do culto eu perguntei pro meu amigo, rapaz, você viu
mano. Eu falei, rapaz, eu não vi não. Mas o cara falou que ele estava lá, deu até para sentir. Falou, mas sentimento é outra coisa, eu queria ver o anjo. Então, ver, tocar, ouvir. Ah, eu nunca ouvi Deus falando. Por que você nunca ouviu? Porque eu queria ouvir Deus falando, igual falando assim, Samuel, aqui no meu ouvido. Sabe, para dar aquele, Deus está falando no meu ouvido. Não, Deus fala na nossa mente, no nosso coração. Deus fala com o nosso intelecto. Deus fala conosco. E as pessoas querem ouvir uma voz audível. Gente, enganosos são os nossos sentidos humanos. É enganoso. Às vezes a gente acha que está frio e é quente. Já passou por isso? Às vezes nossa visão nos engana. Você acorda de noite e você fala, epa, tem alguém naquele canto. Não, tem alguém ali. Aí quando você vai lá e liga a luz, é uma toalha que está pendurada, que a ilusão de ótica fez você imaginar. Já viram no espelhozinho do retrovisor do carro? Cuidado, os objetos mostrados aqui podem estar a uma distância diferente da que parece. Por quê? Porque quando você olha no retrovisor, há um efeito óptico. E aí a pessoa não já... Nossos sentimentos são enganosos, nossos sentidos são enganosos. Se nós queremos nos ligar a Deus, nós precisamos entender que é pelo Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer assim, porque o nosso Espírito testifica, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus é Espírito. Essa é a essência de Deus. A segunda coisa que eu tenho que entender é que existem atributos que são específicos de Deus. Coisas que fazem Deus ser Deus. Coisas que o diferenciam de tudo e o colocam no patamar superior. Por que Deus é Deus? Porque Ele tem em si características de Deus. E só Ele tem. E por mais que a gente tente, a gente nunca vai chegar lá. Existem as características, os atributos de Deus. Olha essa chargezinha, né? Sobre Adão, né? Deus, eu te amo, sabia? Eu já disse que eu te amo e que você é tudo para mim. Sabia que eu vou te amar para sempre? Adão, fala que eu te escuto, Senhor. Não adianta me bajular, que eu não vou votar em você. Como que o senhor sabia? Maldita onisciência. Porque você pode enganar todo mundo, menos Deus. Porque Deus conhece o seu coração. Então essas características são específicas de Deus, atributos dele. Os atributos de Deus, eles são classificados de duas formas, tá bom? Naturais e morais. Também são chamados de intransitivos e transitivos, incomunicáveis e comunicáveis, absolutos e relativos, negativos e positivos, ou imanentes e emanentes. Você percebe que são posições opostas. Por quê? O que significa isso? Os atributos naturais de Deus quer dizer que são aqueles que só Deus tem. Ponto. Ninguém mais tem. Os atributos morais, transitivos, comunicáveis, relativos, positivos, emanentes, são aqueles que Deus divide com a gente. Então, quais são os atributos naturais de Deus? Então tá aí, onisciência, onipotência e onipresença. Eu gostei desse círculozinho porque ele se refere à manifestação de Deus em Cristo. A onipresença, o eterno eu sou.
Jesus Cristo, ele existia antes, é o verbo, por meio dele as coisas se criaram, e por meio dele as coisas se firmam, e é nele que as coisas acabam. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu sou sempre. A onisciência vai se manifestar na ação de Deus para conosco. O serviço, o amor, o cuidado, ele presente em nós, ele junto conosco. E a onipotência vai se manifestar na revelação de Deus com o seu poder, tratando de nós, por meio da palavra, por meio da vida, o poder criativo, a graça, a recriação, recriar-nos, nos transformando em templo do Senhor. Então veja bem, aqui está os atributos incomunicáveis de Deus. Você pode olhar aí na apostila que estão aí os 9 atributos. A seidade, o que quer dizer isso, pastor? É o fato de Deus existir por si só. Deus não precisa, ele autoexiste, ele não precisa de ninguém para existir. Ninguém criou Deus. E se o homem não tivesse sido criado? Deus continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Ele se basta. Por isso que quando lá no Monte Sinai, Deus quer se revelar para Moisés, ele vai dar um nome que em nenhum lugar na Bíblia antes foi dado esse nome para Deus. Porque os nomes pelos quais Deus foi chamado até aquele momento eram nomes aramaicos, já usados pelos outros povos para a divindade deles. Baal, El Shaddai, Sabaô, eram nomes que eram já usados. Mas quando ele diz assim, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, eu sou o que sou, ele está dizendo isso, eu existo por mim mesmo, eu sou eterno, eu sou aquele que ninguém precisa criar, eu sou aquele que ninguém precisa de sustentar, eu sou aquele que não necessita de nada. E uma simbologia clara disso era a sarça, porque o que acontece com o fogo? O fogo só existe enquanto tem combustível para o fogo. Quando acaba o combustível, quando a sarça termina de queimar, o que acontece com o fogo? Apaga. Só que aquele fogo que estava naquela sarça, ele se autossustentava e a sarça não queimava. Moisés falou, opa, deixa eu lá ver que negócio é esse. A autoexistência de Deus. Deus é eterno. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Eternidade significa não ter fim. É diferente quando a gente usa essa palavra para dizer, nós temos a vida eterna. Não significa uma vida que não vai terminar nunca. A nossa eternidade é longa, mas a eternidade de Deus é só de Deus. Ele não acaba. A unidade de Deus, Deus ele consegue desenvolver um senso de unidade trina que nenhum ser tem. A mesma essência é compartilhada em 3 seres que são em essência um só, mas se manifestam em 3, mas não se dividem. Isso é a característica única de Deus. Imutabilidade, Deus não muda. Mesmo quando parece que Deus mudou, ele não muda. Moisés, sai de lá que eu vou matar esse povo do deserto todinho. Senhor, por favor, não faz isso não, mata não, se mata eles, mata eu também. Moisés, então tá bom, chá com nós. 40 anos depois, estava todo mundo morto, inclusive Moisés. Deus mudou de ideia?
Ele só adiou os seus projetos. Porque um ano para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um ano. Para ele ter matado naquela hora, ou ter esperado 40 anos, deu a mesma coisa, ele fez o que ele quis. E Moisés ainda saiu achando, eu consegui, tô cheio de moral com Deus. Mas ele nem sabia, coitado, que ele colocou o nome dele na lista também, né? Porque ele que disse, se o Senhor for riscar o nome deles, risca o meu também. Deus falou, saco nós. Quando chega no Monte Nebo, Moisés, sobe aqui no monte que quero bater um papo contigo. O que foi, Senhor? Moisés, dá uma boa olhada para a terra, tá bom? Porque você não vai entrar na terra. Mas, Senhor, por quê? Moisés, cara, eu mandei você falar com a pedra e você bateu na pedra. Mas, na verdade, também, Moisés falou, se o Senhor for riscar o nome deles, risca o meu também. Deus falou, tá ok. Fechou. Infinitude, onipresença, Deus está presente em todo lugar. Onipotência, Deus pode todas as coisas. Onisciência, Deus conhece todas as coisas. E soberania, Deus reina absoluto sobre tudo. Ok? Então, aqui estão, queridos, as características que fazem Deus ser Deus. Se você tira qualquer uma dessas características de Deus, ele não é Deus mais. Sim. Na parte da eternidade, deixa eu te falar que nós começamos a existir, mas Deus sempre existiu. Sim. Por Além isso. dele não ter fim, ele também não teve começo. Isso, excelente colocação, Karen. Porque teologicamente Deus não existe. Porque existência significa um período de ser. Paul Tillich, ele vai desenvolver um argumento de que Deus é o ser em si. Deus não existe, Deus é. De eternidade em eternidade ele é. A existência de Deus é algo perceptível no nosso padrão temporal, mas não se limita a Deus, mas sim a nós. Entendeu? Não sou grande, eu sou, né? Exatamente. Alguma pergunta aí, gente? No chat vocês estão muito caladinhos, ninguém fala nada. Ó, quem está acordado aí? Diga eu. Eu quero fazer uma pergunta. Ô, manda, Denilson, pergunta. Você falou que a eternidade que nós vamos herdar Uhum. é diferente da eternidade de Deus. Você disse que a nossa eternidade é uma vida muito longa, Sim. mas Deus é eterno absolutamente. Significa que nós não seremos eternos, nós teremos só uma vida longa. Meu amigo, eu sinto muito te dizer, mas nós não seremos eternos. Perguntaram para Agostinho isso certa vez. Agostinho, o que é a eternidade humana? Aí ele disse assim, é como se um pardal pegasse um grão de areia do mar, levasse até a lua, voltasse para pegar outro, até tirar toda a areia da praia. É uma vida tremendamente longa, mas não eterna. Porque eterno é só Deus. Porque eternidade, no sentido da divindade, significa a ausência de fim, a ausência de finitude. E isso é um dom que Deus não compartilha com ninguém, porque é a essência dele. Deu para você entender? Entendi, mas assim, é difícil para eu entender, porque ele fala que você terá a vida eterna. Sim. Não é eterninha, é eterna. Sim, mas o termo eterno usado para a vida humana não é o mesmo termo usado para a eternidade divina. Então você tem também aqui aqueles atributos que são chamados os atributos comunicáveis.
O que é isso? São aqueles atributos que Deus compartilha com o ser humano, só que em parcela bem menor. Então, é uma emanação de Deus. A Bíblia diz que quando Deus ele faz o ser humano, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí existem duas expressões interessantes aí: imagem, imago. Uma imagem é um reflexo, uma representação. Semelhança, a palavra semelhança significa o quê? Igual, parecido. Então é uma representação e algo parecido. Então não é a divindade, não é a plenitude da divindade, é apenas um flash, entendeu? É um reflexo, é uma degustação, uma amostra pequena daquilo que nós podemos ser em Deus na plenitude. Tá ok? Então esses atributos, eles são chamados de atributos comunicáveis. Quais são eles? O primeiro deles é o amor. Como diz João Alexandre, o amor é a essência de Deus. Então Deus ele dá ao homem a capacidade de amar. No grego, a palavra amor, ele tem 4 expressões. Storge, que significa o amor em família, é o amor familiar. Quando ele fala assim, o amor da mãe pelos filhos, o amor do pai pela sua família, o amor familiar, essa é a expressão grega, é storge. A segunda expressão é eros. Eros significa o amor sexual, é o amor intencional entre homem e mulher, é o amor erótico, é o amor da paixão. A terceira expressão de amor é filéu. Filéu significa companheirismo, é aquele amor de amizade, sabe? Cara, você é meu chapa, tô contigo até debaixo d'água, tamo junto, tamo nessa. Essa ligação de amizade, isso é filéu. E ágape, que é o amor pleno, o amor absoluto, o amor perfeito, é o amor em essência. Então Deus, ele nos dá essa gama de amor. O homem e a mulher, é claro, né? Hoje estamos no meio desse, tem que falar o homem e a mulher. O homem e a mulher foram criados com a capacidade de amar de maneira familiar. Hoje você vê os sociólogos dizendo que a vida em família é uma construção social. Na verdade, maternidade não existe. O sentimento de maternidade foi incutido pela sociedade na mente das mulheres, mas isso não existe. Que cuidar de um pequeno núcleo familiar e criar vínculos ali é uma construção social, porque a família é a sociedade aberta. É o que diz. Mas o que a história nos diz? Que não. Desde o início, o homem foi criado para viver um núcleo familiar. Esse amor storge. Desde o início, o homem foi criado para viver esse amor eros, né? Quando Adão cai no sono e Deus tira um pedaço da costela e faz a Eva, esse texto ele é uma metáfora tremenda, ele é emblemático. E Adão levanta com a costela ainda mal costurada, né? E ainda vem assim, dá olhar e fala: eita! Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e essa aqui eu não largo mais.
Esse amor de se apaixonar, esse amor de encontrar a companheira, o companheiro da vida, é algo divino. Não, Deus foi lá e falou, cara, olhou para Adão assim e falou, eu vou pegar esse rascunho aqui e vou fazer a obra perfeita para levar o padrão do negócio. E é interessante que o texto diz, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Essa expressão ajudadora idônea significa no mesmo padrão de qualidade, no mesmo nível de integridade. Mulher e homem foram criados no mesmo padrão divino. Da mesma forma que nós fomos criados para viver em sociedade. A harmonia social é algo que Deus colocou no nosso coração. Esse amor esse amor filéu, esse amor de companheiro, de amizade. E também o amor ágape, que é esse amor de solidariedade, esse amor de se dar pelas pessoas, esse amor de altruísmo, esse amor que é supremo, esse amor de sentimento que te coloca coloca o outro acima das suas próprias necessidades e interesses. Isso é algo que está em nós. E esse é o único amor que a gente dá fácil. Sim. Porque no outro você não dá fácil. Não, o único amor que fala que te faz ser solidário é o amor ágape, que é o ápice. Então veja bem, quando nós olhamos para essa sociedade corrompida, mal amada, nós percebemos que o pecado roubou, desfigurou essa emanação de Deus, que Jesus Cristo veio trazer de volta. Por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer assim, o novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Mas só que se você for lá em Levíticos, lá está escrito também, amai-vos uns aos outros. Por que Jesus está dizendo um novo mandamento vos dou? Porque Ele dá o exemplo do que é esse amor ágape, esse amor altruísta, esse amor divino. Outra característica é a bondade. O ser humano foi criado para ser bom, para ter misericórdia, para desenvolver sabedoria, para ter senso de justiça, para viver santidade, para viver veracidade, significa viver de maneira autêntica, para viver liberdade e para viver em paz. Adão, ele possuía isso em plenitude. Por isso que Adão, ele era, antes da queda, um protótipo daquilo que nós seremos em Cristo Jesus na eternidade. Agostinho diz que Adão, nesse período, ele vivia um relacionamento com Deus, onde a máxima era no podo peccare, não posso pecar, era uma santidade plena. Mas a partir do momento em que ele abandona o seu relacionamento com Deus, vai se perdendo essas características. Não é como se essas características desaparecessem. Por exemplo, se você pega... vamos pegar ele mesmo que está aí no meio dessa batalha toda, vamos pegar o Putin, né? Vamos pegar o Putin lá, o presidente da Rússia. Declarou guerra para a Ucrânia, matando um monte de gente e tal. O pessoal vai falar, esse cara é terrível, é um monstro. Mas se você chegar perto do Putin, conversar com ele e olhar para os relacionamentos dele, você vai perceber que ele ama os filhos, que ele ama a esposa, que ele tem amigos próximos dele, que ele consegue ser bondoso com algumas pessoas, que ele tem capacidade de exercer misericórdia com alguns. Então, esses atributos de Deus em nós
eles não desapareceram. Não é que eles sumiram. A questão é que quanto mais nós nos afastamos de Deus, menos esses atributos ficarão claros e aparentes em nós. E aí o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo vem e nos dá uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura significa novo gênero, novo nascimento, novo ser. É por isso que parece que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo. Por quê? E aí nós começamos a viver o oposto. Porque quanto mais nos aproximamos de Jesus Cristo, mais vivemos amor, bondade, misericórdia, justiça, santidade, veracidade, liberdade e paz. Então, caminhar junto com Jesus transforma em nós essa imagem e semelhança de Deus cada vez mais patente. Tanto que Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz que Deus quer trabalhar em nós o conhecimento, de maneira tal que nós venhamos a ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. A estatura de varão perfeito, a plenitude de Cristo em nós. Isso se dá por meio de um processo. Então, a teologia, ela nos conduz a conhecer Deus dentro da sua imanência, dentro daquilo que Ele manifesta para nós, dentro da sua revelação, mergulhar nesse processo de entender quem Deus é, qual é a sua natureza. Mas enquanto a gente se aproxima de Deus, nós também nos aproximamos de nós mesmos e começamos a nos descobrir. É como se fosse uma noite fria e a fogueira está lá longe. Então, enquanto eu estou longe da fogueira, eu ainda posso ver o seu brilho, mas o seu calor eu não estou sentindo. Mas à medida que eu vou chegando cada vez mais próximo, eu vou sentindo cada vez mais o calor. Ela vai me aquecendo. Então a teologia é esse mecanismo de me permitir dar passos em direção a Deus, a revelação de Deus, a manifestação de Deus. E quando eu dou um passo em direção à revelação de Deus, eu também clarifico e manifesto esse dom de Deus em mim. Por isso que conhecer Deus significa também ser conhecido por Ele. E isso implica em maturidade cristã, maturidade espiritual, gerando aquilo que Paulo vai chamar de fruto do Espírito. Vocês já repararam que todas as 7 emanações do fruto do Espírito são relacionais? Tudo tem a ver com o outro, tudo tem a ver com a nossa manifestação de quem nós somos. Então, nós somos chamados para viver essa plenitude. Esse é o desafio da teologia. A teologia não é apenas para que a gente tenha um cabedal de conhecimento, mas ele é para que nós possamos espelhar cada vez mais a vontade de Deus em nós. O último prolegômena que nós temos aqui é a autorrevelação. Nós já falamos sobre isso, falamos sobre a revelação de Deus para nós. Mas como? Como que nós vamos perceber essa revelação de Deus? Bom, a primeira revelação de Deus é a revelação natural de Deus. O que significa isso? Que Deus, de maneira muito normal, Ele se revela para a gente no dia a dia. O que diz o salmista? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra da sua mão. Nós podemos observar Deus e perceber a presença de Deus na natureza.
na criação. A criação glorifica ao Senhor. A criação nos faz perceber esse sentimento de pequenez diante dele. Outra questão também é que Deus se revela para nós através da revelação moral. Tem aquela pergunta, né? Pastor, o índio que mora lá no meio da Amazônia nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, morreu. Ele vai para o inferno? O que o apóstolo Paulo diz lá escrevendo aos Romanos? Ele será julgado pelo conhecimento da lei moral de Deus. Gente, a lei moral de Deus é interessante, porque não é preciso ensinar para ninguém que roubar é errado, porque todo mundo sabe que roubar é errado. Não precisa ensinar a ninguém que matar é errado, porque todo mundo sabe que matar é errado. Aonde está escrito isso? Que universalmente falando, todo ser sabe? Dentro de nós. Escrevi minhas palavras dentro do seu coração. A lei moral de Deus está em nós. E essa lei moral manifesta para nós quem é o nosso Deus. A revelação histórica, nós já falamos sobre isso, né? A aula passada nós falamos tudo sobre teologia histórica. É a manifestação de Deus por meio dos relatos bíblicos. E na última aula a gente vai falar sobre a teologia a teologia narrativa, as narrativas bíblicas como pressupostos teológicos. Então a gente descobre Deus lendo, ouvindo o que Deus tem feito, ouvindo testemunhos, a narrativa daquilo que está acontecendo na história, na vida das pessoas, o cara compartilhando o seu milagre, e você diz, uau, Deus está nesse lugar. Eu gosto muito da expressão, eu não sei se foi Schubert, mas um compositor cristão tocava na orquestra sinfônica ao lado de um outro músico que não era cristão, e ele tocava violino. Então na hora do solo, né, ele pegou o violino e mergulhou na música e tirou notas assim perfeitas. E quando ele terminou o seu solo e a orquestra entrou, ele olhou de lado, o companheiro ateu dele estava chorando. Falou, o que foi? Ele falou, cara, você tem razão, Deus existe mesmo, porque uma perfeição melódica como essa, só Deus pode fazer. Deus se revela assim, Deus se manifesta dessa forma. O que nós precisamos é de estarmos atentos. Mas a revelação natural de Deus, ela é absoluta? Ela é plena? Ela nos dá uma dimensão exata de quem Deus é? Não. Porque o índio chega a uma concepção de que Deus existe, ele percebe a revelação de Deus na natureza e adora a lua. Entendeu? O conceito da revelação se dá quando Deus, ele manifesta a sua revelação especial. A revelação especial de Deus se dá por meio da sua palavra. Quando Deus diz quem Ele é. Quando Ele conceitua a si mesmo. Lembre-se, o homem não pode conceituar Deus. Deus se autoconceitua. Ele diz, eu sou. E aí ele fala quem ele é. E aí ele mostra quem ele é. E através dessa revelação especial de Deus, por meio da palavra, nós conseguimos descobrir tudo o que Deus é. E finalmente, a revelação plena de Deus se dá por meio de Jesus Cristo. Ele era a imagem do Deus Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade.
Então Jesus Cristo, ele é a revelação absoluta de Deus. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o ego em mim. Ele diz para os fariseus: antes de Abraão existir, eu sou. E aí o pessoal pega a pedra para jogar nele, porque o que ele está dizendo? Eu existo desde aquela época que eu estou aqui, eu existo. Eu sou eterno, eu sou Deus. E essa manifestação de Deus está presente em nós. Por meio de quem? Não. Fala de novo, pastor. Essa revelação que é Cristo Jesus está presente em nós, por meio do Espírito Santo. É Ele, o Espírito que testifica com o nosso espírito. É o Espírito que nos conduz no crescimento, é o Espírito que revela para nós e manifesta a vontade de Deus, que distribui os dons, que nos faz viver em unidade, que nos faz viver em comunhão, que nos une em um só com o Pai. Essa dependência do Espírito. Então, quando a Trindade ela se manifesta em nossa vida por meio da palavra de Deus, da ação do Espírito na palavra e da revelação de Jesus em nós, o que Paulo diz? Quem conheceu a mente de Deus? Quem tentou o que Deus quer fazer? Porém nós temos o quê? A mente de Cristo. Posso ouvir o uau? Uau! Nós temos, Paulo diz isso, nós temos a mente de Cristo. Você acorda e tem essa consciência. Então, nós fomos chamados para mergulhar no banquete, gente. Para aprofundar conhecimento. Para que a nossa cabeça, ó, exploda. Aí está a grande questão. Aí está a grande questão do que Tite falou. O andar coladinho. E tem mais algumas coisas que complementam isso, que nós veremos na semana que vem. Beijo, vocês. Tchau, tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, tá bom?